passar para a ministração da palavra de Deus. E José estará sendo usado por Deus. Coloque sobre os seus pés. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, fala conosco através da vida do teu filho, Senhor. Senhor Deus, ele preparou uma palavra, Senhor Deus, para entregar aos seus filhos nessa manhã. Senhor meu Pai, livra, Senhor, a nossa mente de setas do maligno, Senhor, e nos ensina a tua palavra através da vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com paz do Senhor. Amém. Amém. Antes de começar sobre a mensagem que Deus colocou no meu coração esta manhã para trazer para a igreja, eu queria dizer também que o testemunho do irmão Luís também é o meu. As palavras que o pastor disse são de facto assim. Nós voltamos a nascer quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando mergulhamos nas águas do batismo. Nós voltamos a nascer e quando abrimos os olhos, vimos o mundo de outra forma, ou seja, tudo é diferente. É como se pudéssemos ter uma perspectiva daquilo que nos rodeia de uma forma diferente, de uma forma não pecaminosa, porque ao mergulharmos nas águas, nós rejeitamos o pecado. E o pecado já não pode fazer mais parte das nossas vidas. E então nós conseguimos ver o mundo de uma outra forma. Eu tenho como exemplo, porque eu quando trabalhava, às vezes me pediam, ligava para o meu patrão ou para o meu chefe e ele dizia do meu lado, diz que eu não estou. Eu dizia, olha, ele não está. E a partir do momento que eu mover das águas, aconteceu por 2 ou 3 vezes o meu patrão dizia, dia que eu não estou, porque eu não vou mentir. Porque se eu disser que o Senhor não está, o Senhor está do meu lado, eu vou mentir. E meu Deus, não está verdade. No princípio eu até tive alguns problemas com o meu patrão, porque ele nos considerou que eu era rebelde. Eu estava a ser desobediente. Eu tive que explicar, porque ele entendeu. A partir daí, ele nunca mais pediu. Se eu precisava pedir a alguém para dizer que eu não estava, pedia para o meu colega do lado. Ele vinha bater de uma porta errada. E isso é também o meu testemunho. É o quão diferente nós nos tornamos. E eu fui só aos 54 anos. Mas mais voltado. Amém? Eu gostava que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias e o diácono pudesse colocar aqui Romanos 8, do capítulo 31 em diante. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra em Romanos 8 diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu podia até nem falar mais nada, porque este versículo diz tudo. Amém. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem separará o amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos acordados como ovelhas no matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Os irmãos podem sentar. Amém. Glória a Deus. Nós vivemos tempos de lutas, de adversidades,
muitas das vezes dá a impressão que tudo se levanta contra nós. Dá a impressão que o mundo conjuga para nos derrubar, para nos fazer ver que estamos no caminho errado. Ele põe no nosso caminho problemas e obstáculos, problemas familiares, no trabalho, as nossas finanças, às vezes até contendas dentro da nossa própria casa. Mas o apóstolo Paulo, inspirado no Espírito Santo, faz uma declaração poderosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E isto não é uma pergunta, uma dúvida. Isto é uma certeza. Isto é uma afirmação. Porque com Deus nós estamos munidos de uma força tremenda. E estando munidos dessa força, a vitória é certa. Glória. Irmão, coloque por favor Isaías 41:10. Quando o apóstolo Paulo diz Deus é por nós, ele está a afirmar que o Criador de tudo está do nosso lado. E aquele que nos criou, não só nos criou, como está do nosso lado para nos proteger cada dia da nossa vida, cada hora da nossa vida, cada minuto da nossa vida. E nós às vezes nos esquecemos disso. E nós às vezes pensamos que tudo está na força dos nossos braços. E depois que Deus começa a fraquejar, e os meus de vez em quando começam a fraquejar, a gente aí vai recorrer a Deus. Mas irmãos, os meus braços fraquejam não porque eu quero fazer tudo pela força deles. Porque é dado assim leva. Deus não é aquele Deus distante, né? Se calhar como o barbeiro pensava. Deus é alguém que se importa com cada pormenor, com cada detalhe, com cada dificuldade, com cada alegria, com cada Senhor Deus me ajuda, com cada obrigado, meu Deus. Isaías 41:10, a palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, diga comigo. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Glória. E se Ele é o meu Deus, por que eu temo? Se Ele é o meu Deus, por que eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu me preocupa, nossa, eu tenho este problema tremendo para resolver, não sei como. Se Ele é o meu Deus, por que eu à noite vou para a cama para dormir e não consigo dormir porque fico pensando como vou resolver este ou aquele problema amanhã? Irmãos, quando eu era casado, a minha esposa dizia: puxa, como é que tu consegues dormir com o problema que nós temos pela frente? Eu chegava na cama, deitava a minha cabeça na almofada, ou um cabo, e eu falava para ela: o que é que me adianta eu ficar acordado e perder o meu sono? E atenção, naquela altura eu não tinha Deus na minha vida, mas estava fácil. O que é que adianta eu ficar acordado, mas como é que eu vou resolver? Esta solução não dá, aquela solução não dá, aquela solução não dá, e eu vou matar o meu cérebro, eu vou cansar o meu corpo, eu vou cansar o meu psicológico, e eu não vou resolver a coisa, porque quando o pouco tempo que eu vou dormir, quando eu acordar, o problema continua lá, pastor. Eu vou dormir, e quando acordar, eu vou fresco, com a cabeça limpa, né? Já, eu vou acordar e vou enfrentar o problema.
E muitas das vezes eu acordava de manhã e olhava para a minha esposa e ela estava atormentada, já estava fora da cama, que estava fazendo café, e eu ia aí, eu estava para ela, aí, bom dia. Olha, vamos fazer assim, 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 assim. E ela perguntava, tu sonhaste? Não, dormi. E hoje, eu faço exatamente da mesma forma. Só que hoje tenho um trunfo, pastor Paulo. Tenho meu Deus comigo. E às vezes quando me inquieto um pouco mais, irmãos, e às vezes a gente perde o sono, né? E chega às 3 horas da madrugada, eu dobro o meu joelho e oro, mas ainda não dormi, pastor Paulo. Mas depois de orar ao meu Deus, eu apago a minha luz, costa a cabeça do travesseiro, eu durmo, parece que acabei de deitar. E aí quando eu acordo, eu digo assim, mas por que eu não orei às 11 horas da manhã? E depois orava não às 10 horas da manhã. É Deus conosco. E quando nós temos Deus do nosso lado, é o nosso sustento. É o nosso sustento. Às vezes nós nos sentimos fracos, desanimados, às vezes até entristecidos, mas Deus sempre utiliza alguém para falar no nosso coração. E a poema, eu não fico triste, sorria, porque Deus se alegra disso. E às vezes custa dar um sorriso, né? Às vezes até dá aquele sorriso meio amarelo, mas alguém do nosso lado fala, eu falei ali para o Rio, o João Vitor na sexta-feira, sorri, cara. Deus se agrada do seu sorriso. E mesmo que a gente esteja entristecido, porque correu mal a semana, porque o teste que o Senhor fez não correu bem, isso, sorria assim e pense, Deus está comigo e o próximo vai correr bem melhor. Porque Deus está comigo. Ele vai fazer com que eu me esforce mais. Ele vai fazer com que eu estude mais. Ele vai me entusiasmar para que eu também faça a minha parte. Mas Ele vai me sustentar. Ele vai me fortalecer e vai dizer assim, é assim que eu quero que tu faças, meu filho. Pois faz. E o Senhor terá o resultado. Irmão, coloque por favor Isaías 54:17. Muitas das vezes o inimigo coloca dúvidas em nós. Ele é astuto, cara, é inteligente, pastor. Por isso ele também comigo, né? Se ele não fosse inteligente, a gente não continuava batalhando todos os dias, já estaria derrotado e já teria desaparecido disso. Mas não, ele é astuto. Derrota, a porta da derrota. Ele insiste, pastor. E a gente vai derrota outra vez, a gente diz, ele vem, insiste outra vez. E a gente vai derrotar, e a gente eu me alegro quando eu oprimo. Quando ele coloca barreiras na minha frente. Eu creio, venho pregar hoje. Eu de manhã acordei com uma revolução nos olhos. Não tem que ir quando eu estiver no meio da pregação, não tem que ir problema. É o inimigo, pastor, tentando ou pôr o temor na tua vida. Mas ele não consegue. Por quê? Porque tem meu Deus. Eu disse, meu Deus, o Senhor sabe que eu tenho que levar a sua mensagem. Não é a mensagem que eu quero trazer para a igreja, é a mensagem que o Senhor quer que eu dê. Por isso não faz. Não tira vai desta cólica. Vamos embora. Dá só depois de eu pregar e já está tranquilo. E eu estou aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Eu. Isaías 54:17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça
de que me procede quem diz o Senhor. Toda a ferramenta forjada contra mim não prosperará. E o inimigo utiliza um montão delas. Às vezes utiliza até o nosso próprio irmão para nos desanimar. Mas aí, se nós estivermos munidos da espada do Senhor, se nós estivermos munidos do amor de Deus, da força dele, nós vamos dizer ao nosso irmão: dobra o teu joelho e ora, porque não passará isso nem para mim, nem para ti. Não interessa eu vir aqui pregar a palavra do Senhor se estiverem contenda com algum dos meus irmãos, que esteja aí sentado, porque não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que antes de trazeres a tua oferta ao sábado, deixa a nota, conserta do teu irmão e depois vamos visitar. E eu falo isso, costumo falar isso não só para a oferta ao sábado, não só para o dízimo ou para a oferta. Eu falo isso para qualquer atitude. Se eu entrar naquela porta e estiver contente com o irmão Luís sentar ali, eu vou sentar lá hoje porque eu não quero nem estar perto do irmão Luís, eu estou com Deus. Deus se agrada disso. Não era muito mais fácil, irmão Cássio, se eu entrar com aquela porta do irmão Luís está ali. Ele fez uma coisa que me desagradou, que eu não gostei, né? Ou eu fiz algo para o irmão Luís que ele não gostou e nós estamos contentes. Não é mais fácil chegar ao pé do irmão Luís, não perdoe. Irmão Luís, eu perdoo o Senhor, vamos estar, vamos dirigir, eu abraçar e sentar do lado dele e cultuar ao nosso Deus, louvar ao nosso Deus, orar ao nosso Deus, do lado dele. E aí eu posso fazer a obra do coração pleno. Por quê? Porque a arma que o inimigo forjou foi a contenda entre nós, não prosperará. Quantos de nós deixamos de vir à igreja, como o pastor Leomar disse aqui, porque eu não gosto da pregação do pastor, porque eu não gosto da pregação do presbítero, porque eu não gosto da pregação do diácono ou da pastora, ou seja quem for que Deus utilizar aqui para trazer a sua mensagem. Meus irmãos, esse irmão não está falando que não gosta do pastor ou do presbítero ou do diácono, seja quem for, está falando que não gosta de Deus. Porque quem subir aqui para trazer a palavra, não está a palavra de Deus, está a palavra de Deus. E se não a trouxerem condições, Deus fecha na boca. Pastor Paulo, Deus não vai permitir que ele fale. Ou pode deixá-lo ir até ao fim, vai repreendê-lo, e da próxima vez em Romanos 8,32, o apóstolo Paulo diz que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não, antes entregou por todos nós, como nos não dará também, como ele, todas as coisas. Vou começar a ler ali do céu, já estou em uma das primeiras mais. O pessoal que sabe que eu assim, grande coisa. Ele entregou o próprio filho. Entregou-os por nós. Ele entregou o seu filho por nós, por remissão dos nossos pecados. Como podemos nós duvidar que Ele nos dará a salvação? Como nós, aquele que nem mesmo o seu próprio filho por nós, como não nos dará também Ele todas as coisas? Mas Ele
provarmos todas as coisas, Deus tem que estar conosco e nós com Ele. Porque não basta dizer eu amo a Deus, eu nada sou sem Ele. Se depois saímos lá fora e cometemos iniquidade, Deus se agrada de darmos a mão a uma pessoa de idade, a um jovem, a um deficiente, para ajudar a atravessar a rua. Se carregamos os sacos, as compras de uma pessoa que não pode ter muitos sacos, nós ajudamos a carregar até o carro. Sei lá, tantas coisas que nós fazemos. Mas quantas vezes nós estamos sentados num banco de autocarro, num autocarro cheio, e nós vemos um senhor de idade, uma senhora de idade, uma senhora grávida, e continuamos sentados no nosso lugar, e a senhora vá a pé, em pé, tranquilo. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. E desenganem-se quem pensa que isto tem que ser só feito por varões. É o culto de varões. Os varões deviam ter essa primazia, com certeza. Mas se uma jovem estiver sentada e uma senhora de idade estiver em pé, por que essa jovem não terá que se levantar e dar a primazia à senhora de idade? Deus se agrada disso. Glória. Isso é uma atitude de amor, Glória. de respeito, de carinho, de preocupação, de cuidado. Mas não. Muitas das vezes nós vemos, eu vou sentar, eu vou sair já ali. Vou sair já na próxima paragem. E depois, quando nos levantamos para sair na próxima paragem, vimos que a senhora foi em pé o tempo todo, também vai sair na mesma paragem. Aí já não podemos fazer nada, porque a senhora já vai sair. Irmãos, vou já terminar, independentemente de eu poder ainda ter algumas considerações a fazer sobre se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas isto é um culto de varões, mas não é um culto para varões. O pastor Paulo fez há pouco tempo um culto de varões na Magna e honrou as mulheres, a participação das senhoras nesse culto foi bênção, pastor, porque o culto só fala que é um culto de varões feito por varões, ou não, mas é por toda a igreja. É por toda a igreja, porque a igreja não é só constituída de varões. Glória a Deus, graças a Deus. Se Deus se fosse só feito de varões, também mandava lascar, pastor. Os cultos são feitos não em honra deste departamento, daquele departamento, dos varões ou das mulheres, dos jovens ou das crianças. Tudo é feito em honra do nosso Senhor, do nosso Deus, daquele que nos fortalece, daquele que não deixará que ninguém seja contra nós. E porquê? Porque Ele é por nós. O nosso Deus é por nós. E esta manhã, quando eu me levantei e olhei no espelho, né? A gente quando acorda e se olha no espelho assim, sem se preparar primeiro. Eu não sei dos tantos irmãos, espero que não, mas eu de vez em quando levo-se o cabelo assim no ar, mas eu sorrio, porque aquele reflexo daquele cara que está lá no espelho é um homem temente a Deus.
É um homem que já está deitado, mergulhou nas águas, aceitou Jesus como seu Salvador. E é um homem que tem tentado aperfeiçoar-se a cada dia, mediante a palavra do Senhor, mediante a oração ao nosso Deus, jejuando, lendo a Bíblia, pregando a palavra. E isso me alegra. Há uns tempos atrás eu estava vendo, eu tenho algumas pregações minhas gravadas, e eu gosto de ver coisa de Paulo, as minhas primeiras pregações, e ver quanto Deus me ergueu, o quanto eu cresci com Deus na minha vida todos os dias. A melhor satisfação que eu tenho na minha vida é que a primeira alma, não, a segunda alma que eu consegui trazer para Jesus foi a minha mãe. E quando eu cheguei a Torres Novas, ela dizia: vais para a tua igreja, mas vai, é? Tu vai, olha, eu não quero, deixa-me ficar quieto. Está bem. Mas o meu Deus disse assim: essa é a tua missão. Se eu estou contigo, quem será contra ti? Se eu estou contigo, luta, vai à batalha, coloca a semente no coração dela. E devagarinho, pastor Paulo, hoje um textinho, amanhã com um videozinho, outro dia com um capítulo da Bíblia, outro dia assim, com a ajuda da pastora. Minha mãe aceitou Jesus. Glória a Deus, sabe? Minha mãe está fazendo célula. E Deus sabe quando eu desejo que ela um dia desça nas águas. E isso vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Vai acontecer. Glória a Deus. Mas Deus nos tem dito nos últimos tempos que esse foi mais uma. Mas não tem, nem tem que ser a última. Eu digo muitas vezes que quem está lá fora não está cá dentro. E se não está cá dentro, é porque ainda não ouviu falar de nós, ou porque tem uma ideia errada de nós, como eu tinha antes de aceitar Jesus, e não vai entrar, pastor Paulo, pelo seu pé sozinho. Nós temos ir lá fora aos outros, e não só passar por ele e dizer assim: este irmão precisa de Jesus. Eu vou falar com ele amanhã. Amanhã o irmão pode não estar ali mais. E o nosso Deus não se agrada disso. Aleluia. No meu carro, na Paula, eu tenho um montão de panfletos, pastor Paulo. E às vezes vou no carro e vejo no jardim uma pessoa desanimada, um idoso desanimado. Eu paro o meu carro, eu ligo os 4 piscas, eu vou falar de Jesus com aquela pessoa. Ele pode até nem vir para a igreja, mas se ele não fizer, é coisa. Se ele não fizer, ele não vai ouvir falar de Jesus. Se ele não fizer, ele se calhar não vai nem saber que Jesus o ama. Com ele, tudo é possível. Porque com ele na nossa vida, quem nos fará mal? Como diz a palavra. Mas nós temos que fazer a nossa parte, pastor Paulo. Porque tanta alma que está lá fora. Tanta alma. Eu costumo dizer, terminando, muitas das vezes nós somos, eu
não é português, mas não é brasileiro, mas 80, 85, 90% das pessoas dos fiéis das igrejas são brasileiros. Muitos são pastores, presbíteros, diáconos. Mas, meus irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês. Muitos dos pastores, eu não tenho visto isso, tenho cruzado com eles. Muitos dos pastores que vêm do Brasil para Portugal e abrem uma igreja e pensam que tudo é maravilha. Pensam que daqui a um mês tenho 30 pessoas na igreja. E daqui a 2 meses já tenho 70 pessoas na igreja. E daqui a 3 meses já tenho 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas na igreja. Pastor Paulo, em Portugal não é assim. Em Portugal nós podemos abrir uma igreja, mas as pessoas não entram, porque aquela igreja... No Brasil acontece assim. Eu costumo dizer, e perdoe os meus irmãos brasileiros, que no Brasil a gente dá um pontapé numa pedra e sai 30 frentes. Me perdoem, não é crítica nem falar, mas é assim. Porque no Brasil abre-se uma igreja e a igreja não... Né? Se tiver debaixo do fogo do Espírito Santo, debaixo da unção de Deus, a igreja enche de pessoas. Aqui não, pastor. Aqui nós temos que buscá-las. Aqui nós temos que buscá-las. E temos que trabalhar muito no psicológico, no espírito daquelas pessoas, para que elas percebam que o nosso Deus é o mesmo Deus da Igreja Católica, pastor. É o mesmo Deus, não muda nada. O que muda é a forma como nós entendemos. Mas isso, como eu costumo dizer, são outros 500. Ser igreja em Portugal é complicado. Ser pastor de igreja em Portugal ainda é mais complicado. Por isso eu sou só presbítero das igrejas. O pastor às vezes fala: pastor, eu ajudo o senhor, se o senhor quiser, mas está bom assim. Mas aquela porta não se abriria se não fosse este amor de Deus. Aquela porta não se abriria se não fosse aquela mulher de Deus. Amém, glória. E muitos de nós tendemos a dizer: eu não vou para a igreja porque eu não gosto do pastor. Ele fala demais. O homem não quero, não gosta. Vou continuar falando. Glória a Deus! Porque no dia que este homem se calar, aquela porta vai fechar. No dia que este homem de Deus não falar do jeito que fala, aquela porta fecha. E eu não quero que aquela porta feche. Glória. Eu não quero. E prefiro me calar eu, como presbítero da igreja, como ministro da igreja, para deixar este homem falar. Porque ele é o pai da igreja. Ele é o meu líder espiritual. A ele eu devo a mesma honra. Devo ao Senhor. Devo a qualquer um. Muitas das pessoas dizem: nós devemos honrar a presença de Deus. Eu não concordo. Me perdoem, mas eu não concordo. Nós devemos adorar a Deus. Nós devemos adorar a Deus. Honrar. Quem me pede honrá-lo? Pastor Paulo. Quem me pede honrar o Senhor? Porque adorar, eu adoro o meu Deus. Uma das coisas que eu falava muito antes de aceitar Jesus na minha vida: eu adoro isto, eu adoro aquilo, eu adoro picanha, eu adoro. A partir daqui eu aprendi que adorar é a Deus. Eu posso falar, eu gosto, eu amo. Mas adorar é só o meu Deus. É só o meu Deus. É aquele que se for por mim, ninguém nem nada será contra mim. Eu queria chamar, pastor, quão grande é o meu Deus. Vamos louvar ao Deus com esse louvor. Queria chamar os varões aqui. Vamos juntos, varões. Vamos entoar para terminar este culto do departamento de varões.
obrigado pelos varões. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos todos entoar este hino que é maravilhoso. Amém? do povo Olavo, ao pastor Leomar, não só dirigente deste culto, como nosso líder espiritual. E agradeço ao nosso Deus pela oportunidade. Amém. Amém. Vamos ficar sentado um instante.
Glória a Deus, aleluia. Nós vamos acabar do encerramento e agora os irmãos às vezes ficam um pouco desanimados, né? Porque tem gente, tem gente que justificou não poder estar aqui agora, tem alguns que nem por isso não justificaram, mas a gente sabe as dificuldades, né? Igreja, todo começo é complicado.